Até porque a gente está partindo de um estudo. Nós podemos analisar se para as nossas realidades, de repente, procurar adensar em alguns lugares mais centrais, procurar ao redor do centro diminuir essa densidade, enfim. Nós podemos trabalhar com densidades mais específicas nossas, em cima de custos e avaliações nossas. Mas será que isso acontece? Curitiba, por exemplo, tem uma questão bastante legal, não quero entrar em aspecto político, não quero entrar em aspecto em outras questões, mas por que Curitiba é decantado em termos de planejamento? Curitiba, lá no final da década de 60, começo da década de 60, trabalhou muito isso. Né? As estruturais, Curitiba se organiza em termos de estruturais. Essas estruturais com transporte público lento e para transporte público rápido para os ônibus, os BRTs, né? Tráfego lento nas suas paralelas, a criação de marginais rápidas para levar e trazer para o centro, e ao longo dessas marginais se propôs um maior adensamento para viabilizar o custo da infraestrutura que estava colocando, para aproximar mais a população da infraestrutura de transporte, enfim, é uma forma de pensar. Existem várias outras questões, que não vou entrar em todo, né, o acelerado crescimento também de Curitiba, outras questões que implicaram, ela teve a questão do tratamento de água, que era um problema de enchentes bem grande, quer dizer, passou por todo um processo de planejamento, que não ocorreu, por exemplo, em São Paulo. São Paulo, em 1850, era a 20ª cidade do país, se não me engano. Esse dado foi fornecido por um brasileiro, um arquiteto paulista, no fórum também. São Paulo, em 50 anos, ela passa de 20ª cidade brasileira para a 2ª maior cidade brasileira, chegando a 200 mil habitantes, se não me engano, em 1900. Alguma coisa desses dados. E de repente, em 50 anos, ela passa a ter 2 milhões de habitantes. Uma desvantagem em relação a Curitiba, que pela chegada de imigrantes de uma maneira bastante intensa, e ali São Paulo acaba sendo uma cidade que não era capital, uma cidade que não era portuária, mas com uma convergência de situações, ela passa a ser um entroncamento ferroviário forte, com a questão da imigração, ela passa a se adensar rapidamente. Ali começa a se transformar na capital financeira do país e na capital industrial, mesmo sendo isolado de polos, uma das capitais. E ela cresce bastante. E a pressão que acontece nesses bairros de imigrantes é tão grande que as coisas já começam a acontecer sem muitos parâmetros, sem muito controle. Ela chega onde chega, com os problemas que chega, mas muito diferente de Curitiba, por exemplo, que passa por um processo de planejamento. Como é que a gente faz, e aí vai entrar um pouquinho de legislação, até para vocês conhecerem um pouquinho, para aqueles que não conhecem, como é que a gente faz parcelamento, quais são as leis urbanísticas, ou que regem o controle urbanístico da cidade? A gente consegue fazer um planejamento das cidades. Ok? Uma das leis é a lei de parcelamento do solo, que disciplina o loteamento e o desenvolvimento de verbas para a operação urbana. É a Lei 6766 de 79. Talvez alguém esteja mais informado do que eu, mas teve alguns projetos de lei para alterar essa legislação, principalmente em função da tentativa de se legalizar em condomínios. É a Lei 35, alguma coisa, não me lembro o nome dela, não sei como é que anda isso, né? Mas a Lei 6766, e ela vai regendo sobre a questão dos parcelamentos, dizer, por exemplo, parcelamento dos solos para bens urbanos e zonas urbanas, não é permitido parcelamento em terrenos alagadiços, em aterros com materiais nocivos, em terrenos com declividade menor que 30%. Eu fiz uma bobagem aqui. Vamos acordar. O que eu faço agora? Só para brincar com você. Romário.
Oi? Menor que 30%? Não é maior? O que eu coloquei lá? Menor? Não, é impossível, em maiores que 30%. Tá? Você está com menor lá, desculpe. Volta. Aqui é maior. Tá? Aqui é maior. Você está acordado, isso é importante. Se não estou falando com vocês, eu sabia que ia ser depois do almoço, então alguém ia estar atento. Né? Em terrenos muito íngremes não é permitido parcelamento do solo. Correto? Onde as condições geológicas do tipo de solo não permitem edificações, áreas de preservação geológica, em matas ou florestas, enfim. E a orientação que acontece é essa, que se passa, é que a prefeitura realmente ela não deve aprovar loteamentos de verbas distantes, cuja realização exige a execução de obras e serviços de infraestrutura, inclusive vias de acesso nas áreas adjacentes. Se essas obras não forem executadas pelo loteador, às suas custas, e se a verba localiza-se em zona de expansão urbana. O que tem hoje, que se cobra, é o seguinte: antigamente a gente determinava nos planos diretores zona de expansão urbana. Hoje já não é permitido assim. Hoje a gente tem que determinar as zonas de expansão urbana e já especificar no plano diretor para que é que nós estamos imaginando aquela área. Antigamente a gente só colocava, né? Hoje a gente tem que fazer uma justificativa, tem que defender isso. Né? Isso é importante, porque isso faz parte do planejamento. A gente tem que justificar. Nós queremos expandir para lá, por quê? Né? E para quê? Qual será o tipo de ocupação? Isso já tem que ser um determinante para futuras diretrizes de ocupação. A lei de uso e ocupação do solo é a lei do zoneamento. Aquele zoneamento que antigamente acontecia fora e um pouco anterior aos planos diretor, eles passam a ser agora, dentro do plano diretor, são leis auto-aplicáveis e poucas das leis auto-aplicáveis, né? Mas a gente coloca aqui dentro daquilo que nós já conversamos hoje pela manhã, a questão que a lei ela surge, ela existe para organizar a área da cidade quanto à sua expansão. E aí eu durmo. Cadê isso? Foi bom. Localizando as diversas atividades e funções. Qual seria o objetivo então do zoneamento? Lembra daquilo lá? Ó, quase igual ao texto. Disciplinar a expansão da zona urbanizada. Disciplinar a localização de atividades urbanas dentro dos setores urbanos. Aí eu vou ter lá uma série de atividades permitidas, permissíveis, qual mais que eu tenho ali? Como? Toleráveis, né? As toleráveis que são, quando você coloca dor tolerável, você sabe que pode ter atividade ali, mas você sabe que pode ter conflitos, é isso, né? E quando é permissível, ela tem que partir para a comissão de urbanismo, é isso. Alguma coisa assim. Né? Se eu coloco, por exemplo, uma residência tolerável, uma residência perto de uma área com algum tipo de atividade, quando eu implanto a residência ali, eu sei que isso aí existe lá. E eu tenho que conviver com aquilo. Quando eu coloco permissível, ela é permissível, mas ela tem que passar por uma análise da comissão de urbanismo, pelo conselho, isso conforme a determinação da organização interna. Evitar adensamento populacional, congestionamento de tráfego, regulamentar a implementação dos edifícios nos lotes. Lembra aquela questão dos parâmetros, coeficientes, taxas? Isso tudo tem um sentido. E esse sentido, ele parte para a questão de iluminação, ventilação, condições de higiene, salubridade, e sai muito em função, depois da Revolução Industrial, do adensamento que existe, em função daquela grande concentração que existe na cidade e com grandes problemas que nós tivemos. Nós tivemos epidemias, né, na cidade medieval, peste negra, tivemos incêndio em Londres, quer dizer, existem várias coisas que ocorreram também no Brasil, com as questões, que levaram à implementação dessas leis. O que se discute hoje é se essas leis não estão no momento de serem, né, atualizadas, eu ia falar modernizadas, mas a gente ia entrar na questão do movimento moderno de novo, e aí pode ser, fala, Regina. Eu não sou da área, então qual é o problema em relação aos condomínios? Em relação aos condomínios. Os condomínios têm um problema sério. Tá? Um problema sério primeiro, de segregação urbana. Tá? Segregação. É como se você elitizasse uma determinada região.
A outra coisa é que quando você faz um condomínio e você mura, né, você está criando uma cidadela dentro da cidade. Ou seja, imagine sua filha pegando um ônibus à noite e parando num ponto de ônibus próximo à entrada do condomínio. Seja 5 ou 6 quadras. Quando ela andar por esse condomínio, ela vai estar andando ao lado de um muro. Vocês lembram que eu disse sobre a questão hoje de manhã, sobre a questão das fachadas, a questão da transição do espaço público-privado? Nós estamos criando fortalezas que nos dão uma sensação de segurança dentro. Mas ela cria toda uma desintegração da malha urbana, que a cidade vai deixando de ser permeável e vai deixando de ser contínua, né? A rua, que é um movimento que assegura, inclusive, na sua transição, a questão da segurança e da convivência, ela passa a ter só o sentido de ligar um lugar ao outro. E a cidade passa a ser, então, ter um caráter bastante, uma segregação muito grande, né? Aquela questão, olha, aqui o bairro dos ricos, os menos ricos, os mais ricos, né? E ela passa a ter esse grande problema de permeabilidade, que vai levar a problemas sérios de violência, de insegurança, o que é meio paradoxal para quem mora dentro do condomínio, né? Mas se cria toda uma área de... É uma cidadela, é um muro ali que você criou, uma muralha que você criou dentro da cidade. E em relação às ocupações, aí não respeitando nenhum desses critérios. Aí nós vamos entrar na questão das regulações da área, depois a gente vai falar sobre questões fundiárias, né? A gente tem alguns instrumentos, por exemplo, a formação das EIs, que são as especiais de interesse social, algumas outras questões que incidem sobre isso. E aí eu falo para você que essa é uma questão bastante confusa, desde a questão de existência de condomínios em áreas fora do perímetro urbano, a própria desmembramento de áreas, né? E aí mesmo dentro das cidades, algumas ocupações que acontecem, levam algumas questões assim bem complicadas. Mas existem instrumentos hoje dentro que oferecidos pelo Estatuto das Cidades, dentro da política urbana hoje no Brasil, que te promovem algumas situações para a regularização dessas áreas. Mas sempre é uma questão delicada. Mas tem uma questão do uso capião, por exemplo, né, para residências, áreas ocupadas com menos de 250 metros, e que estão ocupadas há 5 anos e não houve nenhum tipo de questionamento, acaba tendo, inclusive, a garantia de existência do Estado para que isso se regularize e tal, mas são questões bastante delicadas hoje no Brasil, né? Questões bastante delicadas. Aí você vai ter, por exemplo, as áreas de ZEIS, você vai ter diferenciais ali, mas o município vai ter que garantir. Isso não tem como, né? Não tem como, por exemplo, você regularizar a área em fundos de vale, em áreas degradáveis. Isso não tem como fazer, né? Lixões, aí já, né, tem bastante questões específicas aí para a gente conversar. Okay? E aí uma outra norma que existe, a questão do Código de Obras, tá? A questão do Código de Obras, onde serão estabelecidas condições das edificações, né, que se refere a aspectos de segurança, conforto, salubridade e edificações. Certo? Isso a gente falou um pouquinho sobre o zoneamento e a gente falou um pouquinho sobre a legislação que existe. Agora eu queria começar a conversar um pouquinho sobre o aspecto metodológico da formação de um plano, né? Quais os caminhos a seguir, como os planos, o que são os planos, como é que eles funcionam, de que forma que a gente pode fazer isso funcionar, né? Bem, primeiro, um plano é um caminho para alcançar um objetivo ou um conjunto de objetivos. E aí eu volto naquilo que eu falei anteriormente, né? Se nós vamos começar a discutir a cidade, nós temos que ter claro, compactuado, discutido qual cidade nós queremos. Qual o objetivo da realização de um plano diretor? Não dá para começar a esmo.
Não dá para começar a ser um norte, ser um direcionamento. Não dá. Todas as ações que forem ser contempladas no plano, elas têm que estar integradas a esse objetivo. Nós não podemos ter ações que levem a caminhos diferentes. De repente, nós estamos pensando numa cidade mais humana, eu tenho que caminhar as coisas nesse sentido. Eu não posso ter legislações, algumas questões específicas, que vão em sentido contrário. E quando a gente elabora um plano, a gente sabe que a gente vai ter caminhos, escolhas a serem feitas, né? Mas que essas escolhas também nem sempre nós temos uma certeza muito grande de que a dinâmica da cidade vai permitir que a gente alcance o resultado que a gente está esperando. Então, o que nós precisamos para começar a identificar os objetivos e como que a gente consegue determinar que as nossas escolhas sejam as mais próximas possíveis daqueles objetivos que nós queremos alcançar? Primeiro, como já ressaltado, a gente tem que ter um objetivo geral. Vou linkar com o Guel, tá? A cidade para pessoas. Isso é bem claro. Uma cidade mais humana, nós vamos adensar mais a cidade, nós vamos propor que as pessoas se encontrem mais na cidade. Ele tem um objetivo específico, de uma maneira bastante simples. Depois, além do objetivo geral, aí ele vai ter objetivos específicos. Vocês lembram dos objetivos dele? Né? Que era diluir o número de atividades, integrar as atividades. Ele vai elencando uma série de princípios que estão integrados ao objetivo geral e que vão, através daquilo que ele pretende, através desses objetivos, olha, se as coisas acontecerem assim, dessa forma, nós podemos chegar a um objetivo maior. E aí nós partimos de uma análise temática, como comparativo. Olha, o que eu quero é isso aqui, ó. Eu quero uma cidade mais humana, eu quero uma cidade que as pessoas possam se encontrar, com as ruas que tenham mais pontos de encontro, que tenham menos conflitos de trânsito, que não seja tanto voltado para o automóvel. E aí eu parto para a minha análise com o poder de comparação. Aí eu já começo a analisar a cidade com um sentido, com uma forma de raciocínio, no sentido, olha, aquilo que eu quero, o que está acontecendo hoje na cidade? Como é que a gente começa a fazer? A gente começa a levantar dados, a gente começa a comparar isso, aquilo, mas a gente não tem, né? Quando a gente não tem, eu não estou falando que a gente não tem, mas em muitos casos não tem, eu espero que na maioria tenha, uma linha condutora que vai permitindo que as análises dos diagnósticos que nós fazemos são possíveis de comparação, porque isso já vai facilitando, inclusive, a compreensão e entendimento da cidade que nós temos. E se ela está respondendo aquilo que nós queremos ou não. E vamos lá. Bem, mas de que maneira que eu posso chegar? Depois da minha análise, eu vou estabelecer, então, diretrizes, que são orientações para que a gente siga num caminho, né? Como é difícil, né? Esse horário é complicado, né? Depois do almoço, realmente, mas está indo bem, tudo tranquilo, tudo certinho, bacana? Então tá bom. Só falei que ia gritar, mas o arquiteto gritando aqui na frente, não vai pegar. Vamos não, é pouco. Mas essas orientações serão as diretrizes futuras. E quais são os 3 tipos básicos? Que forma que essas diretrizes têm que ter de ações para que elas a gente consiga atingir resultados melhores? Primeiro, nós temos que estabelecer diretrizes com princípios e critérios que eles possam ser avaliados futuramente. Que eles possam ser avaliados e inclusive escolhidos lá na frente. Não dá para... Quanto mais definido for a ação, é aquela questão da meta, mais objetiva for a questão, que eu possa realmente mensurar se eu tive capacidade de alcançar aquilo que eu me propus naquela diretriz,
é uma forma, já é uma forma de alcançar resultados mais efetivos, de eu conseguir monitorar o meu planejamento lá na frente. Da mesma forma, é bastante interessante que eu pense um delineamento de ações e programas para um tempo determinado. Ora, se eu conseguir elencar diretrizes, imaginando que a 5, a 10, a 15, a 20 anos, aí começa a ficar muito tarde, né? Mas assim, porque o plano ele tem que ser revisado até 10 anos, segundo o Estatuto da Cidade. Mas vamos lá, imaginar um determinado tempo para que as diretrizes, para que aquelas ações específicas aconteçam, eu também tenho a possibilidade de alcançar um resultado mais efetivo e de ter um monitoramento melhor daquela ação. Então, o que eu fiz? Eu estabeleci uma diretriz que pode ser avaliada, mensurada, num determinado tempo. E eu tenho que, neste momento, entender o processo de priorização. Nós já vamos chegar mais na frente, nós vamos falar um pouco mais disso, mas isso começa a levar aos planos serem mais aplicáveis, aos planos serem mais utilizados, aos planos funcionarem de uma maneira melhor. Certo? Vamos lá então? Estabeleci critérios que podem ser avaliados por um tempo determinado e priorizados. Eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo resolver tudo num tempo só. Eu preciso estabelecer prioridades. E no momento em que eu foco as minhas prioridades, a possibilidade de chegada a resultados efetivos dentro do planejamento é maior. E dentro desses requisitos para funcionamento dos planos diretores, como eu falava anteriormente, o primeiro é justamente as 3 etapas anteriores. Entender que o plano tem que ser utilizado no momento de implementar as ações. A gente conversou sobre isso um pouquinho, foi contigo, acho que antes do almoço a gente conversou sobre isso, né? Os planos acabam não sendo utilizados na hora das ações. Acaba se implementando em cima das leis, de diretrizes, que também tem que ser aprovadas, também tem que estar integradas ao plano. Mas alguém falava aqui que normalmente dentro dos planos aqui, até para entender aquela questão de alcançar os recursos frente ao Estado, então nós vamos colocar assim como ação lá, obras de infraestrutura. Alguém colocou isso hoje de manhã para mim rapidinho. Então dentro de obras de infraestrutura eu coloco tudo, né? Então eu vou colocar obras de infraestrutura na cidade. Isso não é um bom plano. Como é que eu estou priorizando, induzindo, pensando na cidade de uma maneira mais específica? Não, eu estou, do jeito que a coisa vem, eu vou colocando. E aí permite esses descontroles da cidade. E existe uma palavrinha chamada robustez. Robustez tem que ser, quer dizer o seguinte: os nossos planos, eles podem ser modificados? Podem. Nenhum plano pode ser inflexível a ponto de não atender a ações, modificações de suas ações. O grande problema é quando isso acontece de uma maneira não justificada e de uma forma sem entender o plano como um todo. Por quê? Porque isso pode alterar uma grande lógica do plano, que é a integração de ações. Então, as modificações podem acontecer, mas elas devem acontecer com justificativas bem fortes para que se estabeleça, para que não se perca a lógica do plano de integração das atividades. E aí, o grande requisito é que o plano tenha credibilidade. Talvez, se a gente conseguir atingir critérios dessa forma, a gente vai conseguir que os nossos planos sejam um pouco mais utilizados. O plano, se ele for orientador de ações justas, vamos lá, as orientações, as diretrizes do plano, elas têm que ser legítimas, acertadas e representativas. O que é isso? O que é uma decisão legítima dentro de um plano diretor? Quando o projeto foi transparente, quando os debates foram honestos, quando me propus a discutir a cidade, eu fui honesto em relação aos interesses que eu tenho em relação à cidade. Se as informações foram bem divulgadas e sem manipulação,
Por exemplo, fazer audiências públicas em horário de expediente não vale, né? Isso é reduzir muito a capacidade de participação da população. Isso é induzir, por exemplo, para que determinado grupo vá lá e participe das audiências. Né? A própria questão de como a informação é divulgada não vale ficar colocando só, passando e-mail e colocando só na internet. Né? Eu acho que nós temos meios de se comunicar e de informar a população que está sendo discutida bastante mais interessantes. Quando que uma decisão é acertada? Bem, primeiro, reforçando aquilo que eu falei, olha, não existe um certo absoluto, não existe uma verdade única. Não existe. Né? Agora, se as diretrizes são objeto de reflexão e ponderação, e se a gente utilizou uma gama de recursos técnicos muito grande para estabelecer, se elas não foram só por vontade de políticos ou de pressões, elas existe uma compreensão de que elas são mais acertadas. E elas são representativas se tiver uma boa parcela da sociedade participando dela ou não. E ela não pode ser um plano de uma gestão. Não pode ser um plano de uma gestão. Se ela for entendida, o plano diretor, como um plano de uma gestão, ele provavelmente será acomodado na gestão seguinte. E um dos grandes problemas que aconteceram no passado foi que os planos diretores foram realizados no último minuto do último ano da gestão que estava saindo. E grande parte dos planos, e aí eles foram elaborados por uma obrigatoriedade. Alguém falou alguma coisa? Eu disse, não há interesse, né, às vezes, do gestor em fazer essa parte. Não há. Ele cumpriu um requisito legal, obrigatório. Ele cumpriu um requisito legal, obrigatório. Foi feito no último ano da gestão. Será que é válido fazer plano diretor no último ano da gestão, da forma como o sistema está colocado? A questão é que tudo que é imposto, o prefeito, o gestor, seja ele, qual nome vocês querem dar, ele faz por obrigatoriedade. Ele não faz com seriedade, desculpa falar. Não faz com contribuição total. Nós estamos fazendo um plano de saneamento básico. Graças a Deus a gente está tendo bastante empenho da secretaria e da empresa que está tentando fazer. Só que daí agora nós estamos com um pouco descrédulo. Não vão nas nossas reuniões a partir das 7 da noite, nem daquela coisa após as 8. Então a gente tem esse impacto muito grande de abordagem do público. Vocês lembram que eu falei anteriormente para vocês da questão da expectativa que a população criou em termos de grandes discussões que foram chamadas a serem feitas? Hoje a gente está pagando a conta. Hoje a gente está pagando a conta. Chama-se muito a população para discussão. Isso é importante. Mas a gente tem que ter ideia também dentro desse processo de planejamento que nós temos que alcançar alguns êxitos a curto prazo. Nós temos que dar algumas respostas a curto prazo. Então, voltando a falar um pouquinho sobre aquilo que você estava falando, realmente, às vezes a culpa não é dos prefeitos e administradores. Eles também têm a sua parcela de culpa, tem, não. Por exemplo, Dá um pause aí. Não tem problema não. lá em 2006, estava sendo realizado um plano estratégico de desenvolvimento para o estado do Paraná. Alguém lembra disso? Denunciei a minha idade. Hã? Denunciei a minha idade. Não, você estava pequenininha. Sei lá. Naquele mesmo momento, estava sendo obrigatório aos municípios do Paraná a realização dos seus planos diretores. Qual que é o processo lógico?
ou primeiro o Estado, ou primeiro os municípios. O que tem que fazer ao mesmo tempo as discussões. Você sabe a questão da validade das discussões, a questão de ser representativas ou não? Eu participei de algumas. Então a gente entrava numa sala como essa, era apresentado para a população mapas extremamente bem feitos, um diagnóstico, presume-se, bem feito, por uma análise, um colegiado de pessoas que têm know-how, correto? E era apresentado como se fosse para discussão daquele diagnóstico, daquele planejamento para a sociedade. Havia discussão naquele momento? Não tem. Não tem. Ah, vocês podem contribuir depois com questões por via e-mail, por via... Isso é uma forma de... Mas tudo bem. Se o Estado estava sendo discutido naquele momento, como um todo, por que obrigar os municípios, naquele momento, a realizarem os seus planejamentos que podiam levar a contradições, quando é convergente, uma coisa, quando é convergente é desconvergente. Divergência. As divergências em relação ao que se imaginava, por exemplo, a determinadas regiões do Estado. Um problema bastante grande que a gente tem é que as nossas prefeituras, a sua grande maioria, nós somos estruturas pequenas. Os municípios estão sendo cada vez mais sobrecarregados de responsabilidade e os orçamentos cada vez menores. Então, a capacidade de pessoal, de técnico, é menor. Correto? São deficiências que estão aí. E aí a gente tem um grande estudo sendo feito que pode municiar, pode apoiar a realização dos planos dos municípios menores ou nas regiões, sendo feito ao mesmo tempo. Posso estar errado. Alguém pode me convencer que a minha visão é errada. Mas naquele momento, já em algum momento, eu já discutia isso. A gente não faz sentido. Para quê? Se a gente tem uma condição já o que pode nortear melhor os nossos municípios, nosso desenvolvimento, por que isso? Oi? Mário, eu acho que tem duas situações bem que influenciam muito na limitação de que os planos converjam para a realidade dos municípios e possam ser instrumentos eficazes da política urbana. Eu acho que a gente estava conversando aqui, internamente, até quem sabe de plano, às vezes, entre aspas, consegue contribuir pouco quando pensa-se em daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Porque me parece que seja o técnico, isso é uma percepção muito superficial, muito... me parece que o técnico, ele não pode ser única e exclusivamente técnico neste momento. Ser um bom técnico para formar um plano é o mínimo, mas ele tem que ter uma visão sistêmica da política urbana. E aí os municípios menores acabam sendo reféns de assessorias que são contratadas, que vêm com a sua própria visão, encontram um meio relativamente pouco participativo. Quando participa a audiência pública, então é uma inoperância, ineficácia absurda. E aí a coisa fica meio assim, nem ruim nem boa, nem eficaz, nem nula, sabe? Fica uma coisa assim, meia boca. Então, lá, pessoal, a gente discutiu anteriormente uma questão que eu vou voltar a reforçar talvez mais algumas vezes. Primeiro, a cidade não pode ser, o estudo da cidade não pode ser tarefa de uma pessoa só, de um grupo. Eu realmente desconfio daquele que se imagina
rigoroso conhecimento, planejamento. Falei isso alguma vez e vou voltar a falar isso de novo. São julgados o cargo e as minhas crenças, aquilo que eu conheço, até porque eu conheço de planejamento, estou fadado a realizar um plano político. A cidade ela tem que ser instrumento para a discussão de várias disciplinas. E essas disciplinas têm que conversar entre elas, têm que interagir. Isso é questão técnica. E aí vem a questão da cultura local, do entendimento da construção da sociedade, da comunidade, do que é bom para a cidade, ou de que maneira a comunidade está usufruindo a cidade. Ela está ocupando os espaços, ela está vivendo, está vivenciando. Né? Isso é de caráter permanente. Talvez não devesse ser separado de fazer os planos, por exemplo, no momento que estava sendo colocado. Mas não exigir, por exemplo, eu estou fazendo um plano de Estado, eu não posso exigir que daqui a 5 ou 4 meses termine o plano. Ora, que se estendesse então o tempo, que eu pudesse buscar, através do meu município, pequenas informações que o Estado tinha naquele momento para poder iniciar o plano, para que eu pudesse levar isso para a sociedade, para que eu pudesse chamar a associação comercial, associação de moradores, técnico disso, técnico daquilo, e vamos discutir. E aí eu chamo de novo a responsabilidade para vocês. Eu chamo a responsabilidade para vocês. Não se isentem. Os nossos prefeitos clamam, carecem de gente que leve conhecimento e orientações para eles. Pode parecer que não. Pode parecer que não. Mas quando a gente leva situações estudadas e argumentadas, no mínimo, acontece um momento de reflexão. E esse momento de reflexão pode levar a bons lugares. Volto a dizer que eu não sou ingênuo. Você tinha saído da hora que eu falei isso, né? Porque o discurso pode parecer muito fácil, a teoria é muito fácil, quando a gente chegar lá todo mundo. É isso. Agora, eu posso começar a me juntar para a gente começar a transformar. É assim que é o processo. O processo é esse. É difícil, pode ser que não aconteça hoje, pode ser que não aconteça amanhã, mas com certeza, vocês, como técnicos, estão adquirindo também credibilidade perante alguém. Em algum momento vocês vão ser ouvidos. E a gente também não precisa ter as nossas certezas validadas. Porque, de repente, nós podemos caminhar para outros. Através do que a gente pensa, a gente pode chegar a outro resultado. Mas aí já filosofamos. Mas você sabe o que? É o que eu percebo assim, é que essa interlocução para que os planos, estamos falando de plano, mas em outras ações também, hoje, no que se refere à gestão pública, acaba sendo feita por quê? Essa interlocução de dizer assim, olha, os técnicos precisam ter iniciativa, mais autoexigência, mais isso ou aquilo para municiar o prefeito de tomar boas decisões, já que da sociedade não vem. Se não vem do próprio meio, se não vem da sociedade, hoje está vindo da onde? Do Ministério Público. Mas exclusivamente eu vou até te interromper, porque essa questão de pessoas da sociedade não vem, é um pouco de responsabilidade nossa. Eu vou pegar naquilo que a gente conversou antes, um pouquinho. Nós estamos pagando hoje por algumas coisas que foram cometidas no passado. Chamou-se muito a população para discutir, não chegou a ser nada, não chegou a ser resultado. Aliás, se enrolou muito. Né? É até bacana, né? Existe um certo cansaço disso. Agora, cabe a nós, vocês são líderes. Ou vamos jogar toalha? Como? Eu não sei. Ô Mário, mas não é no meu assunto, mas pior que os planos diretores, eu acho que a maioria participou aqui, foi os planos de educação, que também veio. A União deu 1 ano para Estado e município elaborar os planos. A maioria dos municípios começou, já tinha passado 6, 7 meses, o Estado não tinha feito plano.